Olá, amados irmãos da Igreja Presbiteriana de Vila Pauliceia. Como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. Estamos com muita saudade dos irmãos e eu quero, antes de entregar a mensagem da Palavra de Deus, dizer que estamos bem, graças a Deus. Nós continuamos aqui na cidade de Santiago, estamos trabalhando na igreja que nós plantamos, a Igreja Presbiteriana Rede, e Deus tem cuidado de nós em todas as coisas. Graças ao Senhor estamos com saúde e nada nos tem faltado. Irmãos, queremos compartilhar a palavra de Deus mais uma vez e nós temos entendido que esta instância, este momento, é para compartilharmos sobre a missão da igreja. Então nós já compartilhamos neste espaço alguns textos que falam sobre a missão. E hoje eu quero compartilhar um outro texto da Palavra de Deus com os irmãos. Então, nós vamos ler a Palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículos 14 a 16. Nós temos no final do Evangelho de Marcos, nesse texto, o relato do evangelista Marcos da grande comissão, a missão que Jesus confiou à sua igreja. Então vamos ler a Palavra do Senhor. Diz assim, Marcos 16, 14 a 16. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê, será condenado. Amém, irmãos. Que o Senhor abençoe a meditação na sua santa palavra. Eu quero falar, baseado nesse texto, no seguinte tema: a importância da igreja investir em missões. A importância da igreja investir em missões. Irmãos, eu tenho dito, e eu creio, que para que nós como igreja cumpramos a missão, é necessário que nós dediquemos toda a nossa vida. A igreja precisa investir em missões. A igreja precisa se dedicar completamente para cumprir a missão. Quando eu digo da importância da igreja investir em missões, eu não estou falando somente em dinheiro, somente em dar ofertas para as missões. Mas o que eu quero dizer é que nós precisamos investir toda a nossa vida. Cada um de nós como cristãos. Nós precisamos investir o nosso tempo, precisamos investir os nossos talentos, nós precisamos canalizar a nossa família para que ela possa ser instrumento do Senhor para cumprir a missão. Nós precisamos, como igreja, focarmos na missão. Então, é preciso que a igreja se dedique completamente para cumprir a missão. E por que é necessário este comprometimento total? Porque se a igreja não fizer isso, ela não será instrumento de Deus para cumprir a missão. O desafio é muito grande. O trabalho é muito árduo. E é preciso muita dedicação e muito comprometimento para que a igreja possa cumprir a missão. Nós estamos diante de um texto da Palavra do Senhor, o final do Evangelho de Marcos. E, como eu disse, nós temos aqui o relato do evangelista Marcos, da missão que Jesus entregou à igreja. Marcos, o evangelista que escreveu esse texto, é chamado também na escritura de João Marcos. Ele era primo de Barnabé, que foi colaborador com os apóstolos. O próprio João Marcos foi colaborador com os apóstolos. Os irmãos lembram que João Marcos esteve envolvido naquele conflito com Paulo, né? Ele foi na primeira viagem missionária, ele desistiu na primeira viagem missionária, voltou para Jerusalém, e depois Barnabé quis levá-lo de novo na segunda viagem, Paulo não quis. Houve uma discussão, houve um desentendimento entre Paulo e Barnabé por causa de João Marcos, e eles vieram a se separar por causa disso, não é?
Então, este é o João Marcos que escreveu a palavra. Nós sabemos que depois João Marcos se arrependeu, se dedicou completamente ao ministério e foi um grande colaborador dos apóstolos. E nós estamos aqui diante de um evangelho, o evangelho de Marcos, escrito por ele, porque ele foi usado por Deus para escrever este evangelho. A história e a tradição diz que João Marcos ouviu a Pedro para escrever este evangelho. Este evangelho tem como fonte as palavras do apóstolo Pedro. E assim, João Marcos foi usado para escrever este evangelho. O objetivo de João Marcos em escrever este evangelho é apresentar Jesus como Filho de Deus, como Deus encarnado, como Salvador do mundo. E de forma especial, no final deste evangelho, Marcos está mostrando, está relatando aquilo que Cristo fez de forma especial para a salvação do seu povo, para a salvação da igreja. Jesus morreu na cruz e Jesus ressuscitou. No texto em que nós lemos, Jesus, antes de subir aos céus, ou seja, depois da sua ressurreição, depois da morte e ressurreição, antes de subir aos céus, Jesus entregou para os seus discípulos uma missão. E nós devemos pensar nesse texto, neste contexto. Da mesma forma como é tão importante, tão impactante ver como Jesus morreu na cruz para a nossa salvação. Da mesma forma como é tão impactante ver que Jesus ressuscitou dentre os mortos para a nossa salvação. Também nós devemos ficar impactados e tomar com muita seriedade o fato que depois de morrer e ressuscitar, Jesus entregou a missão à sua igreja. E depois que entregou a missão, Jesus subiu aos céus. É muito interessante esta visão, porque o que a Bíblia quer mostrar é que Jesus realizou seu ministério e então veio a vez da igreja. Veio a vez dos discípulos de Jesus de continuar realizando a obra que Jesus começou. Jesus realizou seu ministério entre os judeus e agora os discípulos deveriam levar o evangelho a todas as nações. Então, irmãos, baseado nesse texto, eu quero mostrar para os irmãos a importância da igreja investir em missões. De acordo com esse texto, em primeiro lugar, é importante que a igreja invista em missões porque a missão é uma ordem de Cristo para a igreja. A missão é uma ordem de Cristo para a igreja. Ou seja, a igreja deve cumprir uma ordem que foi dada pelo Senhor Jesus Cristo. No versículo de número 14 do nosso texto, está escrito assim: finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. É muito interessante esse texto, porque nós vemos aqui o relato do encontro de Jesus com seus discípulos, os 11, depois que Jesus havia ressuscitado. O texto diz que Jesus apareceu diante deles, e com certeza, irmãos, houve muito susto, houve temor, houve surpresa, muita alegria, tudo isso misturado na mente e no coração dos discípulos. Mas o texto diz que Jesus censurou a incredulidade deles, ou seja, Jesus acusou eles de incredulidade, de dureza de coração, porque eles não acreditaram naqueles que contaram que Jesus havia ressuscitado. Por que Jesus faz isso? Porque Jesus havia dito. Jesus anunciou várias vezes para os discípulos que ele havia de morrer, ele havia de ressuscitar dos mortos. Mas eles não acreditaram. E aqui, irmãos, nós não podemos deixar de fora este contexto para a missão da igreja. O texto está mostrando a autoridade de Jesus. O texto está mostrando quem é Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o próprio Deus encarnado, o Filho de Deus, o Salvador do mundo. Ele venceu a morte. Ele morreu na cruz, mas ele ressuscitou. E ele tem toda a autoridade. Lá no Evangelho de Mateus,
está escrito que Jesus Cristo disse isso. Ele disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Então aqui nós estamos diante do Senhor Jesus, que é Senhor dos senhores, Rei dos reis. Nós estamos aqui diante da ordem do Rei, da ordem do Senhor. Jesus confiou uma missão à igreja, ele ordenou esta missão para a igreja. E a igreja deve cumprir esta missão como prioridade na sua vida. Estas foram as últimas palavras do ministério de Jesus quando ele esteve neste mundo para os seus discípulos. Depois de entregar estas palavras, que foram as palavras da missão, a entrega da missão, Jesus subiu aos céus e se assentou à direita de Deus. Então estas são palavras muito importantes. É aquele último recado de Jesus para os seus discípulos. E a missão foi entregada. Por que é importante que a igreja invista na missão, no cumprimento da missão? Porque Jesus entregou esta ordem. Jesus ordenou a missão à igreja. A missão é específica. Nós vamos ver aqui que o coração da missão é a pregação do evangelho, é entregar o evangelho a toda criatura. É uma missão específica, é uma só coisa, né? É a pregação da palavra, é uma missão clara, não existe dificuldade em entender a missão. Às vezes, nós perguntamos como fazer, como que nós devemos cumprir a missão, o que é a missão de fato, mas a gente faz essas perguntas só para fugir da responsabilidade. A missão é muito clara. A missão que Jesus entregou, uma ordem de Jesus para a sua igreja, é muito clara. E ela é direta. Ela foi dada à igreja, ou seja, a todo aquele que é discípulo de Jesus, a todo aquele que é seguidor de Jesus. Então, assim, a igreja recebeu uma ordem do Senhor. E é por isso que a igreja deve investir no cumprimento da missão, porque é uma ordem, é um mandato de Jesus para a sua igreja. Em resumo, nós devemos obedecer. Nós devemos ser obedientes ao Senhor Jesus e nos dedicarmos então e investirmos então no cumprimento da missão. Mas em segundo lugar, irmãos, por que a igreja, por que é importante que a igreja invista em missões? Porque todo mundo deve conhecer o evangelho de Jesus Cristo. Todo mundo deve conhecer o evangelho de Jesus Cristo. No versículo de número 15 do texto que nós lemos, a palavra diz assim: e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A ordem de Jesus, esta ordem que Jesus deu à sua igreja, foi a ordem de ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Ou seja, aqui nós temos que entender, irmãos, que como Jesus Cristo cumpriu o seu ministério, como ele realizou a obra de morrer na cruz e ressuscitar pelos pecadores, por aqueles pecadores que ele quer salvar, então agora este evangelho deve ser anunciado, deve ser conhecido. É muito importante a gente entender que até este momento Jesus Cristo não havia ordenado a pregação a todo mundo, porque era necessário que ele cumprisse o seu ministério, era necessário que o evangelho estivesse consumado. Jesus morreu e ressuscitou pelo pecador. Então agora, naquele momento que Jesus havia morrido e havia ressuscitado, então agora o evangelho, a boa notícia pode ser anunciada. O que significa a palavra evangelho? Significa isso, essa boa notícia. Jesus Cristo, Filho de Deus, desceu do céu, ele se fez carne, ele tomou o lugar do pecador, ele assumiu seus pecados, ele foi até a cruz, ele morreu pelos pecados do seu povo, para poder perdoar e limpar os pecados. Ele ressuscitou e está vivo, e agora o pecador pode também ressuscitar do pecado e da morte, para poder ser um filho de Deus, para poder reconciliar-se com Deus.
para ser perdoado dos seus pecados. Então, este evangelho, essa notícia deve ser anunciada. Todo mundo deve conhecer o evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, a obra que Cristo fez para a salvação do pecador. Não existe amor maior do que este amor de Deus em Cristo Jesus. E o mundo deve conhecer isso. Todo mundo. E o texto diz, toda criatura deve ouvir a mensagem do evangelho. Não existe poder maior do que esse, do que o poder do evangelho que transforma o pecador. Não existe necessidade maior do que esta no mundo, porque o mundo está perdido, porque o mundo está em inimizade e está distante de Deus. Não existe notícia mais maravilhosa do que essa, que o pecador pode voltar-se para Deus. Porque em Cristo Jesus existe perdão, reconciliação, transformação, salvação. Então, irmãos, a igreja deve investir em missões porque todo mundo deve conhecer o evangelho. A igreja deve levar o evangelho a todo mundo. E de forma mais específica, o texto diz que a igreja deve pregar o evangelho a toda criatura. É por isso que nós devemos investir em missões. E, irmãos, aqui nós temos muitas implicações. Muitas implicações. É por isso que no começo eu disse que nós temos que investir tudo. Nós temos que investir o tempo, os dons, os recursos. Porque, veja bem, nós temos que pregar o evangelho na nossa casa. Nós temos que pregar o evangelho no nosso bairro, nós temos que pregar o evangelho para os nossos amigos, nós temos que pregar o evangelho para os nossos familiares. Mas também nós temos que pregar o evangelho na nossa cidade e levar para a cidade vizinha, na nossa região. Nós temos que nos preocupar com a pregação do evangelho no Brasil, no nosso país. E nós temos que investir para que o evangelho seja pregado em outros países e até os confins da terra. Nós devemos orar por isso. Nós devemos pedir a Deus que levante no nosso meio missionários. Nós devemos enviar estes missionários. Então, é necessário, é muito importante e é urgente que a igreja invista em missões. Porque todo mundo e toda criatura deve conhecer o evangelho de Jesus. A obra que Jesus Cristo fez para salvar o pecador. Para terminar, irmãos, em último lugar, a importância da igreja investir em missões se dá também pelo fato de que crer em Jesus Cristo é a única maneira do pecador ser salvo. Crer em Jesus Cristo é a única maneira do pecador ser salvo. E é por isso que é tão importante que a igreja invista em missões. No versículo 16 do texto que nós lemos, a palavra diz assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Que tremendo, irmãos. Jesus está entregando a missão aos seus discípulos e está dizendo a eles: aquele que crer em mim, aquele que receber e crer na mensagem que vocês entregarem e forem batizados, estas pessoas serão salvas. Mas aqueles que não crerem, aqueles que rejeitarem, serão condenados. Olha a responsabilidade, olha a importância da missão, olha a importância da igreja investir em missões. Ninguém pode ser salvo. Ninguém pode ter os seus pecados perdoados. Ninguém pode reconciliar-se com Deus. Ninguém pode ser chamado filho de Deus se não crer no Evangelho de Jesus. Aquele que não receber a mensagem, aquele que não crer e não receber a obra que Jesus Cristo fez, está condenado. Então, irmãos, o que nos motiva também para que nós investamos tudo no cumprimento da missão é o fato de que os pecadores serão salvos por meio do Evangelho, por meio do cumprimento da missão. É por isso, meus irmãos, que o apóstolo Paulo
grande missionário, o homem que dedicou toda a sua vida a levar o evangelho a toda criatura, o homem que queria ser o primeiro a dar a boa notícia às pessoas, né? O apóstolo Paulo diz em Romanos: eu não quero lançar o fundamento onde Cristo já foi pregado. Eu quero anunciar as boas novas para quem não conhece. Ele queria ir até os confins da terra. O apóstolo Paulo, em Romanos 10, 13 a 15, nos diz o seguinte: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Veja bem, irmãos, como é importante que nós, como igreja, investamos em missões. Aquele que crê, aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como eles invocarão se não crerem? É necessário crer para que eles possam invocar. É necessário crer para que eles possam reconhecer que Jesus é o Senhor da vida deles. É necessário crer para que eles possam receber a Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas como eles crerão se nada ouviram, se não conhecem o Evangelho? Como eles crerão se não ouvem? E como eles ouvirão se alguém não pregar? Então é necessário levar o Evangelho, a palavra de Deus, às pessoas, para que elas possam ouvir, crer e invocar. E aí vem, irmãos, uma grande responsabilidade, a necessidade de investir em missões. Paulo diz: como pregarão se não forem enviados? Então é necessário que a igreja levante todos os recursos. Ore para que o Senhor levante missionários. Capacite os missionários. Envie os missionários. Para que então eles possam pregar o Evangelho, para que o Evangelho seja ouvido, para que o Evangelho seja escrito, para que o nome do Senhor Jesus seja invocado e possa haver então salvação. E Paulo termina, né, citando um texto do Antigo Testamento que diz: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Como é maravilhoso receber a salvação por meio daqueles que são enviados. Irmãos, eu quero concluir desejando que o Senhor nos abençoe para que nós possamos investir toda a nossa vida no cumprimento da missão. Nós vimos aqui, irmãos, que a igreja deve investir na missão porque a missão foi ordenada pelo Senhor Jesus e nós devemos obedecer. O Evangelho deve ser conhecido em todas as nações, em todo o mundo e por toda criatura. E em último lugar, crer em Jesus é a única maneira do pecador ser salvo. Quando as pessoas ouvem e recebem o Evangelho, elas recebem também a salvação. E não há nada mais maravilhoso do que ser um instrumento do Senhor para o cumprimento da missão. Que o Senhor nos abençoe para que tudo aquilo que nós somos e tudo aquilo que nós temos, nós capacitemos e investamos para que a missão do Senhor seja cumprida por cada um de nós. Que Deus abençoe a cada um de nós, que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Amém.